Olá a todos, nós somos os alunos Caterina Martins e Eric Lima e hoje iremos apresentar nosso projeto Índice de Termos, que foi desenvolvido para a entrega do projeto de metade do curso para a disciplina de Algorítmicos 2. O sistema foi implementado em Java e tem como objetivo gerenciar um índice remissivo de um livro, permitindo o cadastro de termos e das páginas onde eles aparecem, com foco na aplicação de estruturas de dados e análise de complexidade. O objetivo principal do projeto é permitir a organização eficiente de termos relevantes de um livro, associando cada termo às páginas correspondentes. Além disso, o projeto teve como foco principal a aplicação prática de conceitos vistos em Algorítmicos 2, especialmente a implementação manual de estruturas de dados e análise do custo computacional das operações. Falando sobre as funcionalidades implementadas, o sistema permite carregar termos a partir de um arquivo de texto, inserir termos manualmente, remover termos completos ou páginas específicas, atualizar um termo com um sinônimo mantendo suas páginas, realizar buscas por prefixo, identificar o termo mais frequente e imprimir um índice de forma organizada. Todas essas funcionalidades foram implementadas sem o uso de estruturas prontas da linguagem, conforme exigido pela atividade. A estrutura de dados escolhida foi uma tabela hash com encadeamento separado. Utilizamos um vetor como tabela hash, onde cada precisão desse pode apontar para uma lista encadeada de termos em caso de colisão. Cada termo, por sua vez, mantém uma lista encadeada de páginas associadas. Essa abordagem nos permitiu uma implementação clara e compatível com os requisitos do projeto. E por que utilizamos hash? Optamos pela utilização de hash, principalmente pela simplicidade da implementação e pela boa eficiência média. Considerando o escopo da disciplina e o tempo disponível, essa estrutura permitiu que focássemos na lógica do problema, garantindo que todas as funcionalidades fossem corretamente implementadas e compreendidas pelo grupo. Além disso, é importante destacar que o sistema não cria termos duplicados. Quando um termo é inserido, o índice correspondente da tabela hash é percorrido e, caso o termo já exista, suas páginas são apenas atualizadas. Isso garante a consistência do índice, embora aumente o custo de operação em cenários com muitas colisões. Já na análise de complexidade, consideramos sempre o pior caso, quando há muitas colisões na tabela hash. Nesse cenário, operações como inserção, remoção e busca podem chegar a ser ON. A remoção de uma página é ainda mais custosa, pois exige percorrer todos os termos e suas listas de páginas, resultando em ON vezes P. A ordenação dos termos e páginas é feita apenas no momento da impressão, evitando custos adicionais durante as operações principais. Quando vamos para a discussão por que não utilizamos a VL, justamente como a Caterina citou, pelo fato de tempo, também tem a questão de segurança. Por estarmos mais familiarizados com a estrutura do hash e com a forma de fazer, optamos por escolher essa metodologia do que a AVL. Embora a AVL, comparado em âmbitos de mercado, seja melhor, já que o custo vai ser menor e cada redução de custo de processamento seja melhor para uma empresa, optamos por usar o algoritmo que escolhemos. Então, quando vamos para a vantagem do AVL comparado ao nosso, temos observação que ele realmente é mais vantajoso, já que ele garante um odd log de n, já que ele não precisa estar percorrendo tudo para buscar um arquivo específico, já que ele é ordenado, e que ele tem uma estrutura ordenada, como citei, e questão de escalabilidade, ele é muito mais prático comparado com o algoritmo que escolhemos. Mas, como eu falei de desvantagens, nem só de pão vive o homem, ele tem uma implementação mais complexa. Ele tem um maior risco de erro, já que, como citei, não temos uma segurança tão grande, por ele ter um código muito extenso. Ou seja, a forma de fazer ele é um pouco mais complexo. E a comparação, como citei, com a nossa estrutura de hash, a DAVL, é que o hash ele tem um nível de complexidade um pouco maior comparado que a AVL no seu pior caso, né? Já que a AVL ela é log de n, inserção e buscas, e ordenação é O de n. N seria tipo o número de nós, que a gente vai ter o número de termos.
Ou seja, quanto mais termos, mais complexo fica a questão do hash, comparado à AVL, que é um pouco menos custoso. Então, aqui na demonstração do sistema, eu separei alguns arquivos para mostrar do próprio sistema. No caso, a questão do model, que tem a parte das páginas, do P da complexidade, né, a questão das páginas, e a questão do termo, que é a parte onde fica localizado os nomes que estão no index, né? E aqui a gente utiliza a string do termo e ele está vinculado a pages e tem um contador assim de pages no próprio termo. Ou seja, o termo ele usa a página nele para poder fazer a questão do hash. E indo para o service, a gente separou o service em vários setores. Vale citar, como a Caterine falou, que utilizamos próprios algoritmos de dados. Ou seja, com o hash, a gente pode ter essa simplicidade, além de estar utilizando bibliotecas que a gente não sabe totalmente a complexidade. A gente pode fazer nossa complexidade aqui. E na parte de inserção, a gente tem essa complexidade de utilizar estruturas de repetições. Na maioria do projeto, sem utilizar recursão, que seria um pouco menos custoso. Ou seja, utilizamos dessa forma já por segurança, pela familiaridade do código, por fazer algo mais seguro, sem margens a erros. Então, aqui temos a parte de inserção, onde ele insere uma página, um termo, e aqui seria a parte da página, como é feito, ou seja, a gente tem insert de termo, insert de página. Aqui para a remoção de um termo, que ele fica procurando se existe algum termo igual, enfim, para poder fazer essa remoção. Ele tem a remoção de página, a forma de renomear, como foi citada a pergunta de aula, ela tem um termo antigo e o termo novo, justamente para ele substituir um index específico onde está esse termo, para não ter a questão de duplicidade, ou seja, eu substituo um termo antigo e quando eu vou adicionar esse termo novo, ele não vai criar um novo index, já que ele já está no lugar do antigo. Então, não vai ter conflito de dois termos iguais agindo como se fossem coisas diferentes. Temos a questão da pesquisa de prefixo, onde ele procura por palavras se existem termos. Ele mostra o termo que mais tem páginas. Ele também tem a questão de carregar um arquivo com buffer. A gente usa esse buffer do próprio Java I/O, ou seja, escolhemos esse file header do buffer justamente porque ele é mais simples comparado a outro. A complexidade dele é um pouco melhor em questão de operações. Quando vemos também a parte de salvar, a gente salva o arquivo em outro lugar, ou seja, não sobrescreve para poder o usuário ter esse arquivo backup dele. A questão do print, essa parte inteira é de print, ou seja, aqui ele vai printar um index, ele verifica se está vazio ou não, e aqui tem a parte de sortear os termos, a parte de sortear as páginas, ou seja, de estrutura de ordenação. Como citei, não utilizamos a recursividade para fazer, porém ele está ordenando de maneira mais prática. Também temos a parte da formatação, que também faz parte do print, né? Que no caso é como vai ficar no final no arquivo TXT e como o usuário quer ver isso no livro. Indo aqui para o controller, é onde é que tem a parte visual, onde é que ele tem a estrutura bem feita, utilizando o switch case para selecionar o que precisa. Os utilitários serão a organização, e aqui, na parte do case, cada funcionalidade sendo chamada, e aqui é só uma exibição. Aqui, para limpar a tela, no caso, só algumas coisas para deixar a terminal bonito, como pause. E, por fim, aqui, essa parte, ela é um pouco da lógica. Ele tem um pouco da lógica do serviço, porém eu coloquei aqui, pois faz mais sentido, já que ele pega o texto que está formatado e ele formata o texto para ir para o serviço. Ou seja, aqui ele pega períodos para poder escrever. Indo para a execução do sistema,
a gente tem aqui na execução, precisa carregar um índice, ou seja, eu escolho um, e aqui eu carrego o novo arquivo. O arquivo foi carregado, eu consigo visualizar o índice como está, ou seja, aqui está o índice formatado já, e o arquivo, vale lembrar que esse arquivo, ele não vem formatado, ou seja, ele já formata o arquivo. E vamos lá. Aqui eu quero inserir um termo, ou seja, eu vou inserir um termo específico para esse livro, vou inserir, por exemplo, data. Insiro o termo data e eu posso colocar períodos, como eu citei, de 4 a 59, por exemplo. Aqui ele vai inserir esse termo, e se eu quero ver, por exemplo, aqui tem o termo data, de 4 a 59, ordenado por causa daquela estrutura. Ou seja, 4 a 59, já aqui. Aí, se eu quero, não vou remover um termo agora, eu vou remover uma página. Se eu quero remover uma página, eu quero remover a página 53. Aí essa página vai ser removida, e se eu quero visualizar, a página 53 ó, foi removida daqui, foi removida daqui também, sabe? Então, está funcionando. Vamos lá para o próximo, que é a parte de remover um termo, ou seja, eu coloquei o data sem querer, removi o termo, eu vou remover outro por mais prática, então. Um momento. Edges. Removi edges. E pronto. Removi o termo edges. Ou seja, eu vou ver e o termo edges foi removido. Aí aqui eu tenho atualizar o termo por um sinônimo. Eu coloquei para ver, deixa eu atualizar agora o termo por sinônimo. Eu vou atualizar data e vou botar por date, que escrevi errado, né? Então vamos lá. Então, quando vamos ver de novo se esse termo foi atualizado, ele foi atualizado e recebeu as páginas específicas. Agora, vamos buscar um termo por prefixo. Eu vou buscar por DA. O DA, eu só tenho o date. Vamos ver o termo que mais tem páginas, ou seja, o termo que tem mais páginas inseridas e é o mais frequente, ou seja, date também, porque eu adicionei muitas páginas nele. Então, vamos para salvar o índice em um arquivo. Vamos em 9, para salvar o índice em um arquivo. O índice foi... Eu preciso do nome, estava em outra aba, ainda não estava na seleção, e aqui está o nome do arquivo, e eu vou botar backup, por exemplo. Backup 2. Pronto. Foi salvo em um arquivo e eu saio do sistema. Quando eu venho aqui na raiz do projeto, aqui está o backup 2, da forma que o arquivo inicial foi formatado e finalizado. Enfim, espero que tenha gostado da apresentação. No demais, estamos muito gratos por receber esse conteúdo de ordenação e questão de algoritmos de dados, como funciona cada estrutura de dados. Optamos por escolher, como citamos, essa estrutura por ser mais prática para a gente. E em projetos futuros, esperamos oferecer uma estrutura até mais eficiente. Obrigado pela atenção.